mais que eu admiro. Serei breve aqui em nome de Jesus para a gente poder ganhar tempo. Amém? Vocês estão felizes? Amém! Estão cansados não, né? Amém, irmão. Quero que você deixe a Bíblia aberta aí, Lucas, enquanto eu me apresento aqui rapidamente. Amém? Lucas capítulo 3, vamos falar sobre oração, a palavra e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém! Glória a Jesus. Irmão, meu nome é Adriano, tenho 25 anos, tenho 2 filhos, sou casado com a minha esposa Fernanda. Aqui está meu irmão Emanuel, minha cunhada Sueli, os meus sobrinhos, meus primos. E a minha mãe, irmão, é daqui, tá? Minha mãe é daqui, só que meu pai é da cidade de Ingá. Infelizmente eu não cresci aqui. Infelizmente eu cresci em Ingá, mas meu coração tem uma parte, tá? Minha mãe é daqui, glória a Jesus, então meu coração é dividido, amém, irmãos? Então somos irmãos na fé e, vamos dizer, conterrâneo também, amém? Glória a Jesus por isso? Você celebra por isso? Só não cresci, irmão, mas meu coração cresceu, amém? Amém. Lucas, aleluia, capítulo de número 3, versículo 21, posso ler, irmão? Amém. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, entenda bem, estando ele o que, irmão? Orar. O céu se abriu, versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, descanse, irmão, aleluia. Quero ser breve, irmão. Olhe bem, Jesus, preste atenção aqui, irmão. Graças a Deus que vocês têm um pastor, uma bênção de Deus, um canal de Deus, com conhecimento, na graça, e que está encaminhando vocês à sã doutrina. Porque tem lugares que você vai, irmão, tem pessoas que não estão direcionando o povo à salvação. Está preparando o povo para morar apenas na terra e não no céu. Então louve a Deus por você ter um pastor que ainda prega a sã doutrina e que quer o bem de vocês, que quer alma, que quer o crescimento e o desenvolvimento de vocês. Amém, irmãos? Amém. Percebemos uma coisa, irmão, que a oração e a palavra são 2 alimentos que um cristão não pode deixar de ter. Porque sem a palavra e sem a oração, sem a consagração, jamais você pode resistir ao diabo. Jamais você pode vencer. Sem a palavra e sem a oração, nós não podemos vencer o diabo. Quando Jesus ali está descendo, você vai entender. Ali é um ato de quê? Quando Jesus vai ser batizado, ou seja, as águas simbolizam o Espírito Santo. E Jesus se rende ao Espírito Santo. O único meio, irmão, que nós vencemos é quando nós se rendemos à palavra de Deus. Se você se render à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer. Jesus se rendeu à palavra. Por que a palavra? Porque a palavra tem um poder para transformar. A palavra tem um poder para curar. A palavra tem um poder para transformar o homem de dentro para fora. Por que, irmão? Entenda bem. A palavra de Deus é que opera dentro de nós, ou seja, o Espírito Santo. Se nós, entenda bem, Jesus é o nosso modelo, certo? Vocês estão entendendo? Sim. Amém, igreja? Eu brinco bastante, irmão. Jesus é o nosso modelo. Jesus vai descer as águas como um ato de quê? De se sujeitar ao Espírito Santo. Porque a água simboliza o Espírito Santo, a vida. E onde que está a vida? A palavra de Deus. Está aqui a espada, irmão, que está nas suas mãos. E se eu não utilizar essa palavra, se você não se sujeitar, jamais você é influenciado por ela. Jamais você é mudado. Se você não for influenciado pela palavra de Deus, o que você vai entender? Porque quando nós se sujeitamos à palavra de Deus, irmão, o Espírito de Deus começa a nos mudar. Ou seja, ele começa a falar: olha, não adultere, olha, não minta, olha, não furte, não se prostitua, não fale mal do seu irmão. Eu estou falando
que é a característica do Espírito Santo. Nós erramos, sim ou não, irmão? Sim. Nós não erramos? Mas quando a gente começa a se sujeitar à palavra de Deus, a gente começa a se aperfeiçoar pela palavra de Deus. Então, quando você se sujeita, irmão, à palavra de Deus, a palavra de Deus começa a mudar você. A palavra de Deus começa a liberar em você fruto de oração. Porque ser cheio do Espírito Santo, irmão, cheio do Espírito Santo, é temer a Deus. O princípio de todas as coisas é temer a Deus. Temer é honrar, obedecer a Deus. Esse é o princípio de todas as coisas. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou temendo a Deus. Irmãos, quando nós se sujeitamos à palavra de Deus, ou seja, nós se humilhamos a ela, Deus começa a fazer em nós um fruto de oração. Oração, irmão, simboliza relacionamento. Glória a Deus. E eu quero falar muito mais, irmão, rapidamente aqui. Perceba uma coisa. Jesus vai dizer, eu mais falo assim, irmão, bem calmo. Amém? Eu sou uma pessoa avivada, certo? Mas eu entendo quando o Espírito Santo de Deus pede uma direção com calmaria. Calma, varão. Não vai ainda com 120 ainda não, calma. Então, irmão, aleluia. Eu quero falar, irmão. Se você não ler a palavra de Deus, se você não orar, não se consagrar, como é que nós vamos conhecer Deus? Imagine comigo, se Deus criasse o universo e não deixasse a palavra, como é que a gente conheceria Deus sem a palavra? Você tem a espada, você tem a arma, você tem o instrumento, a direção que é a palavra, e muitas vezes você não utiliza ela. Você mal lê. Quando eu digo nós mal lemos, irmão, eu me refiro nós, porque é cobrado de mim, cobrado de você. Você tem uma espada, mas você vai esperar alguém usar a espada por você? Você vai esperar alguém orar por você apenas? Você vai esperar alguém apenas ler a palavra para você? Ou é nós que temos que ler? Sim ou não, irmão? Sim. Então, João, irmão, Jesus diz uma coisa muito importante, muito importante. João capítulo 5, você vai entender. João capítulo 5, pode ficar, deixar assim, irmão. Nós vamos voltar para aqui rapidinho. Não se preocupe, glória, já caiu em cima. Oh, Deus está ajudando, amém? João capítulo 5 e o versículo de número 39. Veja: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Entenda bem, quando nós examinamos as escrituras, irmão, o poder de Deus, o poder de começar a guiar o seu espírito, é transmitido pela palavra. Porque aqui você vai encontrar a direção de Deus. Aqui você vai encontrar como andar com Deus, como agradar a Deus, como eu faço para agradar a Deus. Então, quando a gente examina as escrituras, o Espírito de Deus te examina e começa a trabalhar em você e começa a dizer: olha, ora mais. Você pensa que é apenas a tua voz falando com você, mas é o Espírito Santo de Deus dizendo assim: ora mais, ame mais a palavra, se consagra mais, porque eu quero te encher do Espírito. Então entenda como que Deus trabalha: pela palavra e pela oração. Aqui, irmão, está aqui onde nós encontramos o que? E tem nela a vida eterna. Você quer encontrar a direção de Deus? Está aqui a palavra de Deus. Você quer encontrar a solução para ser forte, para resistir o pecado, para resistir o mundo? Está na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, irmão, examina ela, você é examinado pelo próprio Deus. Deus começa a trabalhar dentro de você e começa a tirar o que não agrada. Começa a libertar você de dentro para fora. João 8, irmão, 31. Eu quero falar sobre a palavra e a oração rapidamente, irmão. Mais do que Deus pediu, irmão, a mim. Falou assim: filho, diga ao meu povo que eles têm a espada, que é a palavra. Eu peço a eles,
Comece a meditar mais na palavra e orar mais. E se consagrar mais. Porque Deus vai fazer muitos sinais e maravilhas. Então, irmãos, entenda bem. Se você não examinar as escrituras, nós perecemos ou não? Como é que eu posso me alimentar sem a palavra? Graças a Deus, irmãos, estou admirado. Glória a Jesus pelo esse pastor abençoado de Deus. Porque desde o começo que eu tenho observado, eu vejo ele falando como os obreiros, falando da sua doutrina, cuidando da vida espiritual de vocês. Certo? Amém, irmãos? Amém. Então, entenda bem. João 8, 31 diz assim, irmão. Aleluias. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Irmão, alguns judeus que não queriam crer ou não creem em Jesus, não acreditavam que Jesus era o único Salvador, que Jesus era o único libertador.